O Eto Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contra-Colonial. Sou Baby Amorim e vou apresentar Nossas Falas Pretas. Nossa voz contando nossa própria história. Pensar, superviver e bem viver. Este é o episódio 5 do podcast O Eto Fala Preta, Nossas Falas Pretas, que recebe a querida professora Luana Tolentino. Muito grata pela sua presença. Luana Tolentino é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG, professora de História da Educação Básica desde 2008, tem se dedicado à formação inicial e continuada de professores. É autora dos livros Sobrevivendo ao Racismo, Memórias, Cartas e o Cotidiano na Discriminação no Brasil e Outra Educação é Possível, Feminismo, Antirracismo e Inclusão em Sala de Aula. Em 2016, recebeu a medalha da Inconfidência, maior honraria concedida pelo governo do estado de Minas Gerais. É colunista da revista Carta Capital e pesquisadora do NEA, Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade UFMG. O episódio de hoje é a mefricanidade, a construção de uma identidade étnica com a incorporação de dinâmicas culturais. É possível interpretar que a palavra se limita a definir a condição geográfica dos povos negros nas Américas. Porém, o termo criado por Lélia Gonçalves vai muito mais além, né? Para a antropóloga, é importante ultrapassar uma visão romantizada da África para se voltar para a realidade própria vivida no continente americano, reconhecendo sua influência na formação cultural e valorizando as táticas aqui criadas contra a dominação colonial. No texto da Lélia Gonçalves, a categoria político-cultural de amefricanidade, de 1988, a pensadora afirma que essa categoria pode ser observada desde os primórdios da presença negra nas Américas. E ela diz, nesse texto, né? Já na época escravista, ela se manifestava nas revoltas, na elaboração de estratégias de resistência cultural, no desenvolvimento de formas alternativas de organização social livre, cuja expressão concreta se encontra nos quilombos, cimarrones, cumbis, palenques, marronagens, marrom societies, espraiadas pelas mais diferentes paragens de todo o continente. Reconhecê-la é, em última instância, reconhecer um gigantesco trabalho de dinâmica cultural que não nos leva para o lado do Atlântico, mas que nos traz de lá e nos transforma no que somos hoje, amefricanos. Querida Luana, que estudou, fez muitos trabalhos em cima da teórica, né, que foi Lélia Gonçalves. Queria que você nos falasse um pouco mais a respeito, né, desse pensamento da nossa Lélia. Então, boa tarde para todo mundo, boa tarde, Baby Amorim. Obrigada pelo convite. Inclusive, conheci a Baby, não pessoalmente, mas de nome, assim, da militância, justamente nesse período que eu estava estudando, né, um pensamento intelectual da Lélia Gonzalez, a contribuição dela nos jornais feministas. Então, é desse período que eu também conheço a Baby Amorim, então eu fico muito feliz com esse reencontro. Então, pensar nesse conceito de amifricanidade. Amefricanidade é uma Ih, meu palavra Deus, difícil. desculpa, Lélia, me perdoa, me perdoa. Amefricanidade, né, é pensar no movimento que a Lélia Gonzalez fez de insurgência, né, ao pensamento colonial, ao pensamento acadêmico, que sempre foi construído a partir de uma voz branca de origem europeia, né? O que se construiu a respeito do ser negro, ser mulher, ser escravizado, na maior parte do tempo, foi construído pelas essas vozes brancas e masculinas. Então, quando a Lélia Gonzalez
traz esse conceito, ela está justamente reivindicando novas perspectivas, novos olhares a respeito da população negra, da comunidade negra nesse território americano, né, que se dá a partir do advento da colonização, da escravidão, mas em meio a tudo isso se refaz, se reconstrói, luta, constrói, inclusive, né, uma boa parte da nossa cultura, do nosso país. Então, é isso que eu entendo desse conceito da Lélia, uma reivindicação de novas perspectivas, novos olhares a respeito da trajetória da população negra, do povo negro nesse continente. É importante para a gente ter essa dimensão geográfica, porque eu comecei a estudar cultura africana e afro-brasileira, e somente em 2008 foi um curso destinado a professores, que foi feito pelo Saloma Solomão e o Acácio Almeida, os professores doutores, que eu amo de paixão. E fui aceita lá, apesar de não ser professora, mas por estar, né, envolvida com um quilombo, que estar dentro de um bloco afro, e eu queria aprender mais, e ali foi o meu contato real com a nossa produção acadêmica, com a produção e, artística, cultural, de uma forma mais ampla, porque para mim estava centrado aqui no Brasil, Estados Unidos, e pouco se fala dos nossos irmãos aqui ao lado, né? Então, a cultura. E ali eu senti, foi ali até que deu o start de ir atrás, de conhecer muito mais sobre, né, a presença negra nos países da América do Sul. Então, acho que ela reivindica isso também, né, que esse olhar para como que não só nós brasileiros, mas como todos os colombianos, peruanos, argentinos, uruguaios, né, conseguiram resistir também, né? Sim, e de um ponto de vista não só do sofrimento da escravidão, que de fato existiram, mas uma perspectiva da resistência, da reconstrução, né, de um renascimento, de uma ampliação, de uma transformação daquilo que foi trazido do continente africano e que tomou novos vieses ao chegar aqui na América. Sim. E como foi essas adaptações? Como foram essas adaptações, né? E em todos esses países você vai ver uma história incrível, né? Eu tive a oportunidade de estar na Bolívia, conhecer a história de um rei, né? Ele tem o título de rei e de uma comunidade negra na Bolívia, que a gente nem acredita que exista, mas tem, né? E assim como na Colômbia, conheci, eh, pude observar e está longe ainda de completar a, essa Na expedição. Argentina também, né? Na A Argentina, Argentina a tem, comunidade negra argentina tem lutado muito para contar, recontar, reescrever essa história que foi, assim, sofreu um processo de violência, de apagamento, de silenciamento muito grande. exato. E pensando aqui ainda, né, que esse termo de Lélia vai além. Quero partir agora de um texto que você escreveu, né, para o Gueledés e também saiu na Universidade Livre Feminista, nas blogueiras negras, que era o texto o Por um Feminismo Plural, o ativismo de Lélia Gonçalves, e ali eu destaquei uma parte que ela fala, né? Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio na formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. E o que é que fica? A impressão de que só homens, os homens brancos, social e economicamente privilegiados, foram os únicos a construir este país.
A essa mentira tripla dá-se o nome de sexismo, racismo e elitismo. E como ainda existe muita mulher que se sente inferiorizada diante do homem, muito negro diante do branco e muito pobre diante do rico, a gente tem mais é que mostrar que não é assim, né? Isso foi uma publicação da Lélia na revista Mulheril, ano 2, número 5 de janeiro, fevereiro de 82, em página 3, e tão atual, né? Estamos aqui em 2023, né? E ainda falando da mentira tripla, né, no caso, né? Sexismo, racismo, elitismo, que ainda a gente sabe muito bem prever por aí, né? E, e dando continuação aqui, e acho que essa parte já é você, né? Falando nesse texto, né? Sabemos que por vezes a relação entre mulheres brancas e negras no movimento feminista também é marcada por conflitos, tendo sido Lélia chamada por diversas vezes durante sua militância de criadora de caso. É muito especial você trazer essas questões, trazer essas lembranças, né? Então, esse texto aí é de 2013. E quando eu escrevi, a produção da Lélia estava completamente assim espalhada. Eu considero até difícil pesquisar o pensamento de Lélia Gonzalez. Então, esse jornal, no caso Mulherio, né, eu fui à Fundação Carlos Chagas para poder acessar os jornais. Aí só mais tarde eles foram digitalizados. Os artigos dela, assim, nessa época começou a publicar um ou outro na internet, e aí hoje nós temos Lélia publicada em uma grande editora, que é a Zahar, né, do grupo Companhia das Letras, que reuniu esses artigos todos. Então, eu acho que isso por si só é um sinal do quanto a luta negra, né, a luta antirracista, tem contribuído para a reescrita da história deste país, para a reescrita da história das mulheres negras desse país. Então, se eu fosse fazer esse trabalho hoje, eu acho que seria bem mais fácil. E eu gosto sempre, eu estou sempre repetindo essa passagem da Lélia de 82, que é uma prova de que, como diz a Jurema Werneck, nossos passos vêm de longe, né? Então, as palavras da Lélia, estamos cansados desse ensino que não tem o indígena, não tem o negro, não tem a mulher, só mostra a perspectiva de um homem branco. Como que aí a Lélia já reivindicava 30 anos antes o que nós temos hoje, que é a Lei 10.639, né, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. E eu gosto sempre de repetir porque, como professora, como formadora de professores, eu escuto muito, mas hoje em dia tudo é racismo, estou cansada, só se fala em racismo. Não, a gente está falando disso há muito tempo. Essa luta antirracista não é uma novidade, ela não chega com o advento da internet. A comunidade negra, os ativistas negros, os pensadores negros estão lutando por essa nova perspectiva, por esses novos referenciais teóricos, pelo ingresso, pela permanência, pela valorização do povo negro na escola há muito tempo. E essa passagem da Lélia assim, diz isso tudo, é uma prova disso. E aí, essa outra questão, né, desse conflito dentro do movimento feminista, né? Esse movimento feminista que no seu nascedouro não percebia, não enxergava as mulheres negras, não percebia as especificidades da mulher negra, né? Um movimento feminista formado em grande medida por mulheres de classe média alta, acadêmicas, e a Lélia ali, né, colocando o dedo na ferida. Então, professora Constância Lima Duarte, professora aqui do FMG, que esteve com Lélia Gonzalez, conheceu Lélia Gonzalez pessoalmente, esteve em uma dessas reuniões, falou o seguinte, que a Lélia chegava e botava para quebrar, né? Que ela falava assim, vocês estão aí falando da inserção
da mulher no mercado de trabalho, mas nós estamos no mercado de trabalho há muito tempo. Inclusive, somos nós que cuidamos dos seus filhos, das suas casas, para que vocês possam ir trabalhar. Então, a Lélia não tinha minhas palavras, e essa história de criadora de caso diz muito também para esse pensamento racista, né, de que nós, mulheres negras, somos criadoras de casos, somos barraqueira, somos grossas, enfim, né, e ela colocava isso tudo na ordem do dia. E outra coisa que eu acho que é um avanço, qualquer livraria que você entra nesse país, hoje, os livros de destaque são os livros das autoras negras, das mulheres negras. Qualquer livro, qualquer lista de livros mais vendidos nesse país, as mulheres negras estão lá. Então, outro dia eu estava olhando da Amazon, o romance mais vendido era o Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Então, a gente sabe, né, da violência cotidiana, dos abismos que separam brancos e negros nesse país. Mas eu acho que é importante reconhecer também o quanto nós avançamos da década de 80 para cá e como a Lélia Gonzalez foi fundamental para que esses avanços ocorressem. E é maravilhoso hoje a gente ter essa produção, é, ter, né, toda essa produção acessível, porque ela já Sim, existe há muito tempo, lendo aqui, fazendo essa pesquisa, né, o quanto Lélia, o escrito de Lélia foi, né, as teorias dela foram boicotadas lá atrás, né, e acho uhum, que calha com o período que você fez a sua pesquisa, que estava tudo muito espalhado, né? Porque foi isso que fizeram. E hoje a gente ter as nossas referências, o que eu estou vendo no podcast, que com algumas jovens, né, pesquisadoras, é que hoje a gente tem as nossas próprias filósofas, né? A gente uhum. tem quem escreveu sobre nós sobre nós, né? A gente precisa recorrer a um pensador branco, né? Mais, né? Porque hoje a gente tem esse material muito mais acessível, né? E isso É, com certeza é uma vitória. e deixa eu só complementar. Eu, professora de História, escola pública periférica, abro um livro e dou de cara com o rosto da Lélia Gonzalez no livro. Ah, que maravilha. Então, assim, eu acho que a gente precisa alegrar com essas revoluções diárias e cotidianas. Sim, eu fico muito feliz, né? De ver, nessas pesquisas, a Amazon mesmo, né, quando a gente entra, vê também de Jamila, enfim, Sim, né? Acho que isso é um avanço, né? E quiçá, né, nossa população menos favorecida consiga ter acesso a esse arcabouço aí de informações, né? E, assim, para a gente finalizar aqui, você, nesse texto, está falando sobre depois de 25 anos após a sua morte, o nome e as contribuições teóricas de Lélia Gonçalves transitam entre a invisibilidade acadêmica e tentativas de difusão e afirmação de seu legado, principalmente por parte de pesquisadoras e feministas negras. Em 2015, foi homenageada pelo Centro Cultural Banco do Brasil, que organizou a exposição Lélia Gonçalves, O Feminismo Negro com o Palco da História. Em 2018, foi publicado o livro Lélia Gonçalves, Primavera para as Rosas Negras, que reúne depoimentos, entrevistas e artigos produzidos pela intelectual mineira. Por meio da análise de sua trajetória de vida intelectual, é possível afirmar que no final da década de 70 ela saiu da condição de sujeito desautorizado, assumindo a condição de intercessora. Isso é do Deleuze, isso? exatamente. 1992, na página 155. De toda uma geração de homens e mulheres negras. Eu acho que a gente já entrou nesse assunto um pouquinho antes, né? Que falando desse legado dela, né? E então eu gostaria que você complementasse mais um pouquinho. Então, como que hoje o rosto da Lélia, a voz da Lélia,
ela circula muito mais do que há 10 anos, quando eu, né, comecei a estudar, a ler, a pesquisar sobre ela, né? Então, quando a gente chega nessas ações do movimento feminista, quando a gente entra na universidade, a gente vê o rosto de Lélia Gonzalez, Lélia dando nome a coletivos, a centros acadêmicos. Então, que a gente possa lutar mais e mais para o reconhecimento dessa intelectual grandiosa, dessa intelectual que em momento nenhum se afastou, né, do seu espaço de origem, se afastou dos seus irmãos e irmãs de cor, inclusive na escrita, né? Lélia sempre teve uma escrita comprometida com o seu povo, no sentido de ter a consciência que boa parte desse povo não tem acesso à educação formal, e ela queria ser ouvida, ser lida por essas pessoas. Então, como que a gente precisa mais e mais chamar atenção, né, para essa voz insurgente, e segurar forte nesse legado e reverenciar essa mulher que abriu tantas portas, inclusive para que a minha geração pudesse entrar. Então, quando a gente pensa nas transformações que essas reivindicações da Lélia provocaram, tanto no movimento feminista quanto na educação, né? Eu sempre gosto de lembrar o papel, a importância da Lélia para a educação desse país, para esse movimento que a gente nomeia de educação antirracista, né? Então, como que a gente precisa olhar para frente, mas sempre com os olhos atentos para trás, para a gente não esquecer que essa caminhada começou há muito tempo, né? E a gente tem que levar, tem que assumir o compromisso de levar isso adiante. Então, viva Lélia Gonzalez! Viva Lélia Gonçalves! Viva! Viva a Luana, que brilhantou esse Imagina! nosso episódio de hoje. Imagina! Muito obrigada pela sua participação, né? A vontade é ficar falando muitas horas, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Agradeço sua presença, querida, muito axé, e viva Lélia Gonçalves, viva a educação. Viva a educação. Obrigada, querida. Obrigada, Obrigada, Eve. Que queridona. alegria te encontrar. E um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, para todo mundo que está aí na luta, firme e forte, apesar de tudo. É isso aí. Obrigada, querida. E no nosso próximo episódio, retornar ao passado para ressignificar o presente, inovação e potencialização da voz na podosfera negra. O Eto Fala Preta é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931-623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Baby Amorim, pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast. Wanda Martins, pesquisa e roteiro. Aline Capobianco, estúdio EP76, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.